Queridos amigos e irmãos, com a mesma alegria que tenho nesta manhã, abra comigo a palavra do Senhor nesta porção das Escrituras, no Evangelho de Cristo em Mateus, no capítulo de número 18, eu lerei os versículos 20 e o versículo de número 21. Mateus capítulo 18, versículo 20 e 21, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim, e eu lhe perdoarei? Até 7. Jesus lhe disse: não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Nosso título nesta manhã é de perdoado a perdoador. O perdão entre crentes em Jesus Cristo. E se você é alguém que nos acompanha à distância há pouco tempo, nós estamos seguindo pelo Evangelho do Senhor Jesus Cristo em Mateus, e em nossa sequência de considerações chegamos naturalmente no fluxo a esta porção das Escrituras, do versículo 21 em particular ao versículo de número 35. Você se recorda que o Senhor Jesus Cristo, no início deste capítulo, está em uma casa em Cafarnaum, muito provavelmente de Pedro, e ali em particular, propositadamente, em privado com seus apóstolos, ele os instrui. E esta instrução tão preciosa será carregada por estes apóstolos de Cristo e transmitida aos discípulos de Cristo nas igrejas e, por consequência, ao longo da história, em todas as épocas, para todas as igrejas do Senhor Jesus Cristo. Assim, o ensino que nós temos diante de nós, deste versículo 21 a 35, é para nós, aqui neste dia, nesta igreja, para crentes, para pessoas que são discípulos do Senhor Jesus Cristo. E é desta maneira que nós devemos ouvir a palavra do Senhor. Ele está nos ensinando aqui, isto é para nós. Bem, o contexto imediato aqui dos versículos 18 ao versículo de número 20, você se recorda? Os discípulos, eles estavam em atrito. Deixe-me falar sobre o contexto mais amplo, a partir do versículo de número 1, no capítulo 18. Eles chegam ao Senhor Jesus Cristo naquela casa, e Lucas nos diz que no caminho eles estavam brigando, debatendo, discutindo, dando cotovelada uns nos outros, indiretas e diretas, a respeito de quem entre eles era o maioral no grupo dos 12 discípulos. E o Senhor os chama à parte para lhes ensinar e os adverte gravemente a respeito de escândalos, de serem um mau testemunho para aqueles que conheceriam o amor de Cristo, salvos, transformados, aos pequeninos também. Eles são também advertidos a respeito da ambição carnal, eles são advertidos a respeito da grandeza, da beleza da igreja, o amor que o Senhor tem pela igreja, isto é, pelas pessoas por quem Ele morreu, e que cada crente, cada líder, cada pastor, cada homem e mulher, isto é, na casa do Senhor, deve ter um zelo de coração pelo bem do seu irmão, pelo bem da igreja de Cristo, a sua esposa gloriosa que ele virá buscar um dia. E tendo isso em vista, sabendo, antecipando que problemas se levantariam em suas igrejas, atritos e dissensões entre irmãos, o Senhor passa a instruí-los a respeito do comportamento e da maneira de agir diante de distrações, problemas, ofensas, pecados entre irmãos. A partir do versículo 15, ele diz como nós devemos agir individualmente em relação a um irmão que peca contra nós, e aqui ele nos entrega a sua lei, a maneira como nós devemos agir. E nós temos aprendido a respeito disso, e tem sido maravilhoso compreender a sabedoria do Senhor Jesus Cristo e o seu cuidado por sua igreja ao longo dos séculos, antecipando dificuldades. Ele nos dá a solução e o remédio. Nós vimos também sobre a disciplina eclesiástica, como lidar com problemas, pecados entre irmãos, e a autoridade dada pelo Senhor Jesus Cristo à igreja local para receber alguém como membro, ou para desligar alguém da membresia. Autoridade esta, ação esta de disciplina, que é ratificada no céu, nos versículos 18 ao versículo de número 20. De maneira que na sequência natural, então, de consideração, dentro desse contexto do ensino dos discípulos e no contexto mais imediato da disciplina eclesiástica, atrito entre irmãos, disciplina e reconciliação, nós chegamos a este versículo de número 21 a versículo de número 35, onde uma nova questão nos relacionamentos
do povo de Deus é levantada aqui por Pedro, e é a questão do perdão entre irmãos. Eu me volto imediatamente ao versículo 21 então. Então Pedro, aproximando-se de Jesus, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim, e eu lhe perdoarei? Até 7, Senhor. O motivo desta pergunta de Pedro ao Senhor Jesus Cristo, o contexto nos diz. Eles vinham no caminho em atrito. Judas, o Iscariote, provavelmente era o que mais incitava a briga, pela sua ganância, pela sua ambição, pelo seu desejo de liderança. Quando ele percebeu que Cristo não seria um rei na terra, mas seria morto, entregue, ele o traiu. E certamente Judas aqui é aquele que mais incita o debate por suas palavras. Talvez Pedro tenha se ofendido, talvez Mateus, talvez Natanael, talvez Pedro, e um está ofendendo o outro, e esta ofensa gera sentimentos de amargura. E ouvindo as palavras do Senhor Jesus Cristo a respeito de disciplina e perdão, levanta-se a questão na mente de Pedro, porque Pedro é muito prático, e ele quer saber como as coisas funcionam, e como ele deve proceder, e por ele ser assim, isso nos ajuda muito, porque nós temos a resposta do Senhor Jesus para nos instruir. Pedro se aproxima à parte, mais uma vez, do Senhor Jesus Cristo, tendo em vista as ofensas de Judas, ou de algum outro irmão. Ele representa os demais discípulos e faz esta pergunta prática, necessária: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim, e eu lhe perdoarei, Senhor? Até 7 era uma regra entre os rabinos, os escribas e fariseus, escrita e estabelecida entre eles, que o perdão não poderia ser estendido a uma pessoa mais do que 3 vezes. Nós lemos isso em vários textos rabínicos. E assim, Pedro e os demais apóstolos já haviam aprendido no Sermão do Monte que a justiça do cristão, do crente, deveria exceder a dos fariseus e escribas. E sabendo que a regra entre os escribas e fariseus e rabinos é que você não poderia estender o perdão a alguém mais do que 3 vezes, entendendo que a justiça de um crente deve exceder a dos fariseus, com essa mente pragmática e matemática, Pedro se aproxima do Senhor e diz: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim e eu perdoarei? 7 vezes? Acima da justiça dos fariseus? 7 vezes, Senhor. E a resposta do Senhor é maravilhosa, porque nos ensina algo. Bem, Pedro deve ter se sentido bastante caridoso, não é? Ele não somente duplicou o perdão, como excedeu. E ele deve ter se sentido muito caridoso em sua presunção. Estender o perdão a um irmão 7 vezes. Será que não ocorreu a Pedro e aos demais discípulos, meus irmãos, que numerar o perdão, contar o perdão nos dedos, era o mesmo farisaísmo dos fariseus de contar 3 vezes? Que contar 7 vezes ou 14 vezes, quantas vezes eu já perdoei, é o mesmo farisaísmo dos fariseus, é o perdoarem apenas 3 vezes e contarem o número. Que aquilo era mero externalismo religioso e não o espírito do perdão cristão, o espírito do ensino de Cristo. Será que isso não ocorreu a Pedro? Provavelmente não. E assim o Senhor Jesus Cristo toma uma oportunidade necessária para os ensinar e nos ensinar aqui. E a resposta do Senhor Jesus Cristo irá mostrar o Espírito de Cristo a respeito do perdão, versículo de número 22, que é o Espírito que deve habitar em cada crente ao perdoar o irmão. Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu pecarei, eu perdoarei? Até 7 vezes? Jesus lhe disse: não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. 490 vezes, Pedro. 490 vezes? Não. 4.990 vezes? Não. 4 milhões? O Senhor não está numerando ao ponto de que quando eu perdoar alguém 489 vezes, e essa pessoa vier a mim na 40ª, 400ª, 90ª, 80ª, 89ª vez, perdão, e ele vier me pedir perdão, e eu dizer a mim mesmo, então, bem, falta só mais uma vez.
deixa ele vir para a última vez. E quando ele vier a última vez, acabou, não é? Eu estou pronto a acabar com esse sujeito. Não, queridos irmãos. Não, essa era a mentalidade do escriba e do fariseu. Ele não está estabelecendo um número específico, mas ele está multiplicando o sentimento de Pedro a uma potência muito, muito mais alta. E o que o Senhor Jesus Cristo, o Rei da Glória, o nosso Salvador, está fazendo aqui é muito mais amplo e muito mais profundo para a sociedade humana do que nós podemos perceber. E a razão que nós não percebemos, se eu posso usar esse termo errado, a filosofia do perdão de Cristo, é porque nós temos a tendência em não ouvir os ecos do Antigo Testamento no Novo. A resposta do Senhor foi: Jesus lhe disse, não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. O perdão é motivado por um desejo sincero de reconciliação. Mas o Senhor está dizendo que este desejo sincero, esta inclinação, este espírito para o perdão, ele não pode ser mínimo, pequenino, reduzido ao ponto de eu contar. Ele deve ser generoso. E ao responder, ele está tocando em uma questão que era conhecida na mente dos judeus e na antiguidade como um todo, que a maldade e a retaliação e a vingança, quando vem com toda a fúria e toda a força de um ser magoado. Assim, abra comigo em Gênesis capítulo 4, versículo de número 24, e você perceberá o eco do Antigo Testamento no Novo. Nós lemos aqui sobre o nascimento de Caim e Abel. Caim, o assassino de seu próprio irmão. No versículo 15, o Senhor, porém, disse a Caim: portanto, qualquer que matar a Caim 7 vezes será castigado. E pôs o Senhor um sinal em Caim para que o não ferisse qualquer pessoa que o achasse. Gênesis 4:15. Então, na sequência, nos é introduzido um homem maligno, extremamente maligno, chamado Lameque, não o pai de Noé, mas um outro. E no versículo de número versículo de número 19, nós lemos sobre ele: e tomou Lameque para si 2 mulheres, o nome de um era Ada, e o nome de outro Zilá. E no versículo de número 23 nós lemos: e disse Lameque às suas mulheres, Ada e Zilá: ouvi a minha voz, vós mulheres de Lameque, escutai as minhas palavras, porque eu matei um homem por me ferir, e matei um jovem por me pisar. Porque 7 vezes Caim será castigado, mas Lameque 70 vezes 7. Aqui está o espírito do ódio, da maldade, do coração pecaminoso. Apenas uma correção na tradução, que o nosso tradutor aqui errou. Porque 7 vezes Caim será castigado. Não é Caim que será castigado, mas aquele que matar Caim, conforme o versículo de número 15. Assim, a tradução correta deve ser: 7 vezes Caim será vingado pelo seu sangue. Ou 7 vezes aquele que matar Caim será castigado. Assim é um erro de tradução, o irmão pode cortar e anotar em cima aí. Não é Caim que será castigado, mas aquele que tocar Caim. Porque 7 vezes Caim será vingado, mas Lameque 70 vezes 7. E o que ele está dizendo é o seguinte: que ninguém pode tocar em mim e se safar ilesamente. E o Senhor toma este espírito do pecado, da maldade, da vingança, do ódio, da morte, que permeia o ser humano pecador, e diz: com a mesma intensidade do ódio de Lameque, o avesso, a verdade, a pureza, a retidão, o perdão para com o irmão deve envolver esta intensidade. Não, Pedro, te digo que até 7, mas até 70 vezes 7, verdadeiro perdão que não numera e conta nos dedos. Este é o sentido da resposta do Senhor Jesus Cristo. Mas a pergunta é: o que é o perdão? Qual a natureza do perdão na Bíblia? O que é o perdão bíblico? Nós precisamos definir termos. Bem, é muito importante estarmos claros a respeito disso, porque nós vivemos em uma sociedade extremamente egocentrada, de homens e mulheres amantes de si mesmos, e sobretudo uma sociedade psicologizada, conduzida pela psicologia humanística, controlada por Satanás, que é o pai da mentira. E assim nós queremos ter clareza a respeito do significado do perdão na palavra de Deus. O que é o perdão na Bíblia? Bem, é sempre muito bom nós contrastarmos com o que não é, para termos clareza sobre o que é. Deixe-me lhe dizer primeiro o que não é perdão. Perdoar, perdão,
não se trata, primeiramente, de perdoar a si mesmo. Uma das coisas que nós mais ouvimos em nossa sociedade ocidental. Não se trata de perdoar a si mesmo. Perdão bíblico não é perdoar a si mesmo. Observe, Paulo, em Colossenses 1,13, ele diz: perdoando-vos uns aos outros. Não é perdoar a mim mesmo por alguma falha que eu tenha cometido. Eu menciono isso porque você ouve isso não só no mundo secular, mas dos lábios de líderes evangélicos, supostos coachings, coisas do tipo: você deve se perdoar pelas coisas que você fez. Mas você não encontrará nada do tipo na palavra de Deus. Você não encontrará um versículo bíblico dando base a esta ideia da psicologia. Essa é uma ideia recente, na verdade. A ideia do auto-perdão: você mentiu para alguém, você roubou alguém, você traiu alguém, mas para que se martirizar? Vira uma página, perdoe a si mesmo. Para que carregar esse peso? Isso vai te trazer depressão, ansiedade, traumas e coisas dessa natureza. Esqueça. Por quantas décadas nós que temos aí acima de 40 anos de idade cantamos com a televisão aquela musiquinha do final de ano? Quero ver você não chorar, nem olhar para trás, nem se arrepender do que faz. Você traiu, você mentiu, você roubou. Esqueça, não chore, não se arrependa, olhe para frente, vira esta página. Esta é a essência da psicologia satânica que domina a mente de homens egocêntricos em nossos dias. Jogue pela janela o arrependimento. Perdoe a si mesmo. Não há absolutamente nada do tipo na palavra de Deus, queridos amigos. E com que sutileza e orgulho as pessoas declaram coisas dessa natureza, como se fossem grandes conhecedores de alguma coisa. Na Bíblia, perdão nunca é algo que eu estendo a mim mesmo. Perdão na Bíblia, marque isso, é sempre vertical ou horizontal. É vertical porque é Deus perdoando o pecador, e é horizontal porque é um irmão perdoando outro irmão. Ele nunca é o perdão de si mesmo. Porque perdão tem visto falhas e pecados cometidos contra alguém. Nunca perdoando a si mesmo. Colossenses 1,13, novamente: assim como Cristo vos perdoou, vertical, assim também vós, perdoando-vos uns aos outros, horizontal. E essa é a primeira característica do perdão na palavra de Deus. Deixa-me dar uma segunda característica do perdão bíblico, meus irmãos. O perdão, ele não é estendido a alguém para que eu me sinta bem. Este é um outro ensino falso da suposta psicologia. Não se trata de perdoar alguém para que eu me sinta bem. Bem, deixa eu fazer um parêntese. Certamente que há muitos benefícios, não é? Ao perdoarmos alguém. Claro, emocionais, certamente. Mas o comando de perdoar na palavra de Deus, perdoar aos homens, Mateus capítulo 6, perdoar aos irmãos, não é para perdoar para você se sentir melhor. Você perdoa primeiro, porque é um comando do Senhor Jesus Cristo: perdoai-vos uns aos outros. E você perdoa por causa da pessoa que te ofendeu, para que haja restauração no relacionamento. Perdão não é uma parte opcional da vida cristã. Perdão é uma parte necessária do que significa ser um crente. E nós veremos isso mais e mais claramente ao longo desse texto. E essa é a segunda característica do perdão. Deixe-me dar uma terceira característica do que não é perdão na Bíblia. Já mencionei isso, mas perdão na Bíblia não é incondicional. Na televisão, nas novelas, na música, no mundo, copiado pelas igrejas, perdão é incondicional, que você deve simplesmente perdoar, livre, totalmente, incondicionalmente. Se uma pessoa matou seu filho, te passou a perna, te traiu, se você é um cristão, você deve perdoá-lo incondicionalmente. É o que nós ouvimos. Isto te fará sentir melhor. É melhor ir liberando o perdão. Mesmo que o criminoso não saiba, você deve perdoá-lo. Mesmo que ele siga em frente, matando, roubando, traindo, causando dano, passando a perna nos outros, tirando a vida dos outros, você deve perdoá-lo, porque perdão é incondicional. Você simplesmente libera o perdão. Eu tenho certeza que você já ouviu isso 1001 vezes nos coachings evangélicos. Mas este não é, outra vez digo eu, o ensino bíblico sobre perdão.
Aqueles que ensinam um perdão incondicional são exatamente as mesmas pessoas que proclamam um amor de Deus incondicional. Mas na Bíblia, nem o amor de Deus, nem o perdão de Deus é incondicional. Isso deve estar soando muito duro nos ouvidos de pessoas que cresceram em um meio evangélico hedonista, egocêntrico. E talvez haja alguém que, se pudesse, pela tela da internet, lançar uma pedra contra esse pastor e explodir esta igreja, o faria, porque este é um tema que gera ira no coração egocêntrico. Descobrir que o amor de Deus, o perdão de Deus não é incondicional, mas eu tenho a responsabilidade de lhe informar isso. O amor de Deus e o seu perdão não são incondicionais. Se o amor de Deus e o seu perdão é incondicional, a pergunta sempre se levanta: para que Cristo Jesus precisou então vir a este mundo e tomar um corpo e uma natureza humana e sofrer morte atroz e ser tratado daquela maneira, como o único meio para que Deus recebesse pecadores e perdoasse pecadores? A condição da aliança eterna da graça entre Pai, Filho e Espírito Santo é que o seu Filho viria e cumpriria toda a justiça. Este amor, este perdão é baseado em condições, ele é condicional. Em Hebreus capítulo 9, versículo de número 22, nós lemos estas palavras, que sem derramamento de sangue, isto está apontando para Cristo. Volta lá no Antigo Testamento, sem sacrifício, sem derramamento de sangue, não há remissão, não há perdão de pecados. Não há perdão de Deus sobre Israel e sobre a sua igreja sem o derramamento de sangue. O perdão de Deus é condicionado ao sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Se o amor de Deus, se o perdão de Deus fosse algo incondicional, por que Deus nos comanda primeiramente: arrependei-vos, antes de recebermos o seu perdão, a paz e o alívio? Deus não nos aceitaria no céu, queridos irmãos, como nós estamos, porque o amor de Deus não nega a santidade de Deus. Assim, é necessário arrependimento de pecados para com Deus diante dele, suplicar por misericórdias, e fé completa, inteira no Senhor Jesus Cristo. Sem isso, não há amor, não há perdão, não há reconciliação. Assim, nós partimos do ensino da palavra de Deus sobre amor, sobre perdão, para entender o perdão entre irmãos. Há uma condição para o perdão, e esta condição é o arrependimento. E isso, meus irmãos, moldará o perdão que nós pedimos ou estendemos a alguém. Assim, essa é a terceira característica do perdão. Ele é condicional, não incondicional. Mas por que perdoar alguém? Por que perdoar um irmão em Cristo? E a resposta mais clara e direta é esta: porque nós mesmos fomos perdoados por Cristo, que nos comanda perdoar. Isto resume toda a história. Em Colossenses 3,13, eu repito novamente, porque nós voltaremos a esse texto: assim como Cristo vos perdoou, assim fazeis vós. O Senhor Jesus Cristo, Deus eterno, Ele teve infinitamente mais razão para não nos perdoar e para nos lançar diretamente no inferno, nos punir, mas Ele nos perdoou. Assim, o exemplo de Cristo não só comanda, mas motiva o perdão de um irmão por seu irmão. Cristo é o nosso exemplo sempre. Deixe-me falar agora sobre a obrigação, o dever de perdoar quando há pedidos de desculpa, quando há arrependimento. Abra comigo novamente no nosso texto base, Mateus 18, veja o versículo de número 21 ao versículo de número 22. Observe, querido irmão. Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim, e eu lhe perdoarei? Até 7. Observe que ele está computando, ele está pensando em termos de quantas vezes, quantos degraus eu devo subir nessa escada difícil de perdoar alguém. Jesus lhe disse: eu não te digo 7 degraus, mas te digo um Everest, 490 vezes, até o ar ficar rarefeito, eu devo perdoar meu irmão. Agora, mantendo o dedo nesta passagem, sem perder o contexto, abra comigo em Lucas, no capítulo 17, onde Lucas narra a mesma situação de uma maneira um tanto mais abreviada,
E eu lerei do versículo 1 ao versículo de número 4. E disse aos discípulos: é impossível que não venham escândalos, mas ai daquele por quem vierem. Melhor lhe fora que lhe pusessem ao pescoço uma mó de atafona e fosse lançado ao mar, do que fazer tropeçar um destes pequenos. Olhai por vós mesmos, isto é, para que vocês não escandalizem ninguém. E se teu irmão pecar contra ti, repreende-o, e se ele se, observe, arrepender, perdoa-lhe. E se pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes no dia vier ter contigo, dizendo: arrependo-me, perdoa-lhe. Não é 7 vezes em 60 anos, mas 7 vezes em um mesmo dia. Isso realmente é simplesmente intolerável. É claro, o arrependimento aqui é um arrependimento verdadeiro, ainda que sejam muitas vezes. Arrependimento, ou melhor, repreender o irmão, esse é o primeiro passo. Se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. É algo muito difícil para a velha natureza. É algo muito difícil, tendo sido ofendido por uma causa justa, ir a teu irmão, dar o passo em direção a ele, quando talvez você tenha razão, e admoestar este irmão, como irmão, buscando ganhá-lo, buscando levá-lo ao arrependimento. A natureza carnal dentro de nós, ela se manifesta monstruosamente, ela resiste isso. É muito difícil. Repreender é algo difícil. Mas o passo é este: vai até o teu irmão, e você não tem outra opção. É necessário fazer isso, porque muitas vezes é uma questão de mal entendido que na conversa se resolverá, e a amizade seguirá, e você ganhou o teu irmão, ele ganhou a você, e você ganhou, e Satanás perdeu, e a igreja segue em frente. Agora veja algo mais difícil depois de admoestar o irmão. E ele, se arrepender, perdoa-lhe. E se pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes no dia vier ter contigo, dizendo: arrependo-me, perdoa-lhe. Perdoar é algo mais difícil do que repreender, por causa da velha natureza. Porque para admoestar, repreender, um pouco da velha natureza nos dá um empurrãozinho, porque a gente está meio ali raivoso, mas querendo obedecer a Cristo, a gente vai, e ali o Senhor nos dá graça e a reconciliação. Mas perdoar, meus irmãos, é realmente o principal inimigo da velha natureza. Mas talvez você diga, como eu acabei de mencionar: pastor, eu penso na verdade que repreender é mais difícil do que perdoar, pastor. Sim? Bem, o versículo 4 nos mostra a grandeza, a dificuldade. Se ele vier a ti 7 vezes no mesmo dia e dizer: me arrependo, perdoa-o. Eu irei repreendê-lo uma vez, mas se é uma questão de ofensas, e ele vier a mim 7 vezes, eu vou fazer: já contei, 1, 2, 3, acabou. 7 é o suficiente. Não, todas as vezes. Mas veja, como você e eu, ao ler isso aqui a primeira vez, os discípulos, os apóstolos ali, eles ficaram perplexos, de queixo caído. E assim, o Senhor Jesus Cristo, vendo a perplexidade deles, irá lidar com eles. E ainda em Lucas, no versículo de número 5, tendo ouvido estas palavras, eles ficaram perplexos e disseram ao Senhor Jesus Cristo. Disseram então os apóstolos ao Senhor: acrescenta-nos a fé. Nós não conseguimos. Aumenta a nossa fé, Senhor. Perdoar 7 vezes no mesmo dia, Senhor, se o Senhor não aumentar a nossa fé, é impossível. Simplesmente não conseguimos. Esse é o sentido, essa é a conexão do versículo 5 ao versículo número 4. E se pecar contra ti 7 vezes no dia, 7 vezes no dia vier ter contigo, dizendo: arrependo-me, perdoa-lhe. Eles caem o queixo. Então dizem: Senhor, acrescenta, aumenta a minha fé, Senhor. Aumenta a minha fé. Aumenta a minha fé. Mas quem são eles e quem somos nós para dizer ao Senhor Jesus Cristo: Senhor,
a menos que o Senhor faça isso, isso ou aquilo, eu não irei lhe obedecer. Você percebe a afronta? E o Senhor, naturalmente, em sua instrução, ele responde à questão. E disse o Senhor: se tivesseis fé como um grão de mostarda, direis a esta amoreira: desarraiga-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. A amoreira, uma planta tenra, precisa de água doce. Diga a ela: sai, ela sai andando pelas raízes, entra no mar de água salgada, se planta na terra e produz frutos ali dentro. É impossível. Não. Ele está falando sobre um grande desafio e não sobre algo místico que não possui sentido algum para um crente realizar. E os discípulos estão dizendo para ele: Senhor, isso aí para mim é impossível. Perdoar alguém 7 vezes no mesmo dia, isso é um Everest para mim subir. Me dá uma fé maior, Senhor. Me dá uma fé grandiosa, uma fé muito, muito, muito grande. E o Senhor responde: não. Se você tiver uma fé mínima, como um grãozinho de mostarda, que é do tamanho da cabeça de um alfinete, isto é suficiente para realizar isso. Essa é a resposta do Senhor Jesus Cristo. Como assim, Senhor? Como assim? Essa é uma grande montanha, o seu orgulho é gigantesco, ele te segura como um granito para não ir ao irmão, para não perdoá-lo se ele vier a você. E você diz: Senhor, eu preciso de mais fé. O Senhor te diz: você já tem essa fé. Pode ser como um grão de mostarda. Sabe o que eu creio aqui, meus irmãos? Essa fé do tamanho de um grão de mostarda, veja, eles estão dizendo: Senhor, me dá mais convicção, mais energia, mais força, uma fé mais vigorosa, mais inteira, mais emoção, o desejo de perdoar. Me dá isso aí, Senhor, senão eu não perdoarei. E o Senhor diz: não, se você tiver uma fé do tamanho de um grão de mostarda, você fará isso. Eu penso, pessoalmente, que esta fé do tamanho de um grão de mostarda é a obediência. Depois de muito labutar, cheguei a esta conclusão. Eu espero que você concorde comigo. Porque uma grande fé é uma fé completa, não é? É uma fé cheia de desejo, pronta, alegre, para subir esta montanha. Mas se eu não tenho esta grande fé, eu posso simplesmente obedecer o Senhor e ir e fazer o que eu devo fazer. Esta pequena fé, grão de mostarda, é a obediência. E o Senhor Jesus Cristo está dizendo: você não precisa disso se não está sentindo. Você pode apenas obedecer e isso acontecerá. Você perdoará o teu irmão porque eu estou lhe comandando. Só pode ser a obediência. Não se refere a sentimentos. Porque o contexto nos mostra isso. Queridos amigos, obediência é a fé, grão de mostarda, para todas as coisas na vida cristã. Eu não sinto que eu devo isso, isso e aquilo, mas eu sei que Cristo comandou bem. Vocês não têm essa fé, você não está sentindo, você acha que não é sincero porque não está sentindo, você pode obedecer sem o sentimento. Porque veja, amor não é uma questão de sentimento. O Senhor Jesus Cristo definiu amor da seguinte maneira em 1 João: aqueles que me amam guardam, executam os meus mandamentos. Assim você mostra grande amor por Deus ao obedecê-lo, grande fé ao obedecê-lo, mesmo quando você não está sentindo nada. Essa é a maior fé. Deixa-me fazer uma pergunta. Isto aqui, meus irmãos, olhando o contexto do cristianismo em nossos dias, é isso que é verdadeiro cristianismo. Eu faço uma pergunta àqueles que estão buscando a salvação, se aproximando de Deus e do Evangelho para o perdão de pecados e a salvação, tornar-se um crente. Você está pronto para este tipo de amor e perdão, para vivê-lo e exercê-lo? Você está pronto para este tipo de cristianismo, meu irmão, meu amigo, perdão? Você está pronto a sentar e calcular o preço de entrar neste reino? Obediência pura e simples ao seu Senhor, mesmo quando você não está sentindo nada? Esse é o verdadeiro cristianismo. Este é o verdadeiro discipulado. Você está pronto? Você busca o Senhor,
você busca a salvação, você calcula o preço. Este é o verdadeiro cristianismo. Mas talvez você se colocaria no lugar de Pedro e dos demais discípulos e dissesse ao Senhor Jesus: Senhor, não é tanto uma questão de fé, eu entendo, mas é uma questão de força, eu preciso de mais força. Eu me sinto fraco em meu pecado e meu orgulho. É muito pesado o meu orgulho, eu preciso de mais força para dar esse passo de perdoar meu irmão, de admoestá-lo. Eu já perdoei 489 vezes. Eu não consigo perdoar a 490. Eu já labutei, Senhor, nisso aí o dia inteiro. Ele veio a mim, ela veio a mim 489 vezes, 490 vezes. Nesse campo do perdão eu já labutei o dia inteiro, no sol escaldante, de ter que aguentar e suportar e perdoar como Cristo me comanda. Mas a menos que o Senhor me dê força agora para dar esse passo a mais, eu não consigo, Senhor. Eu sou fraco e eu descobri que o meu orgulho é muito grande. Bem, o Senhor responde isto também. E como os discípulos não estavam entendendo com clareza, mas resistindo e resistindo, ele deseja então agora ilustrar, porque o Senhor é gracioso. E ele põe diante deles uma parábola, uma ilustração, que está no versículo seguinte do nosso capítulo de Lucas 17. Versículo 7. E qual de vós terá um servo lavrando ou apacentando, a quem vindo ele do campo logo dirá: chega-se, assenta-te à mesa? Deixa-me explicar. Qual de vocês, sendo um fazendeiro rico, tem um servo lavrando o campo, plantando milho no sol, no calor, apacentando os bois, e quando ele chega em casa suado, cansado, calejado, sedento, com fome, qual é o Senhor que vai dizer para ele: você chegou, senta na mesa, coma, lave os seus pés numa água fresca, relaxe, estique a rede? Qual é o Senhor que vai dizer isso para um servo? E não lhe diga, versículo 8, antes: prepara-me a ceia, cinge-te, serve-me até que tenha comido e bebido, e depois comerás e beberás tu. Você chegou, é noite, é hora da ceia, janta. Prepara o meu alimento, prepara a minha mesa, tira essa roupa suja e venha me servir, e fique ao meu lado, caso eu necessite de alguma coisa, e quando eu terminar, então você vai e se serve. Ele disse: qual é de vós que terá um servo lavrando ou apacentando, a quem vindo ele do campo, logo dirá: chega, senta-te à mesa, come, e não lhe digas antes: prepara-me a ceia, servo, e cinge-te, servo, e serve-me até que tenha comido, eu tenha comido e bebido, e depois comerás e beberás tu. Porventura, dá graças ao teu servo, porque fez o que lhe foi mandado? Creio que não. Assim também vós, quando fizerdes tudo o que vos mando, dizei: somos servos inúteis, porque perdoamos apenas 490 vezes e não perdoamos mais do que isso, somente fizemos o que deveríamos fazer. E a figura é esta: aqui está você vindo do campo como um servo, eu vindo do campo. O dia foi quente, o arroz está crescendo, está começando a cortar a pele quando você toca, os pernilongos infestam, você está quase desmanhando, e com a enxada você segue em frente naquele sol. O sol começa a se pôr, e é hora de voltar para casa, sujo, ardendo, sedento, dolorido, cansado. Tendo feito o que o teu Senhor te mandou fazer, você chega em casa, e o teu desejo é folgar. E você encontra o teu Senhor no horário da janta, e você tem uma outra responsabilidade. Você deve ir à cozinha, e ali na cozinha você pega aquele bife, aquele contrafilé, banha ele na manteiga, põe aquele sal e começa a fritar. Prepara aquele arroz com cebola, aquele tempero, aquele feijão maravilhoso, e você olha para estas coisas, preparando aquela comida, e tudo dentro de você está dizendo: esquece o comando do teu Senhor e a pessoa do teu Senhor, e come e bebe. E você vai à geladeira e abre a geladeira, preparando para o teu Senhor, e você encontra ali aquele suco de laranja fresquinho, e você coloca junto com a bandeja.
deixa ali, se limpa o suor, põe um avental, uma roupa decente para ir à sala de jantar, leva para o teu Senhor, o serve, fica ali ao lado, em cima dos pés que ficou de pé o dia inteiro, para servi-lo caso ele precise de mais alguma coisa. Mas não termina aí, porque terminando ele de comer, você deve voltar para a cozinha, porque a refeição principal terminou e você está exaurido, e você tem que abrir aquela geladeira e pegar aquela travessa de creme de cupuaçu e aquele mousse de maracujá e colocar na bandeja e cortar e levar para o teu Senhor e servi-lo e ficar ali em pé esperando ele terminar, e depois servi-lo aquele café arábica com leite fervido, um cappuccino, e então voltar para a cozinha e comer. Tudo dentro de você diz: isso é ridículo, eu não irei fazer isso, isso é demais, foi ele quem pecou contra mim, eu não perdoarei. 7 vezes no mesmo dia, e o perdão que veio me fazer foi um perdão tão imperfeito, 499 vezes. Senhor, me dá mais força. Eu sei que é uma questão de fé, eu devo obedecer, mas eu não tenho força, o meu orgulho é muito grande. Quem sou eu para dizer para o Senhor que eu não irei fazer isso, que isto é muito grande? Aqui está o exemplo, aqui está a narrativa, aqui está a ilustração. Eu já laborei neste campo do perdão o dia inteiro, e agora ela volta no final do dia de novo. Que pessoa cínica! Mas está me pedindo perdão? Eu não consigo. Qual é o servo que dirá ao seu Senhor: eu estou cansado, Senhor? Assim também vós, quando fizerdes tudo o que vos for mandado, diga a si mesmo: eu sou um servo inútil, Senhor. Eu só fiz aquilo que eu deveria fazer e nada mais além. Eu não fui longânimo, amoroso, eu não estendi a cadeira para tomar um café. Eu disse: tá bom, eu te perdoo, vai em paz, não vou ficar com raiva. Eu só fiz isso, só isso, mais nada. Eu sou inútil, eu sou inútil. Você está pronto para este tipo de cristianismo? Você deseja seguir o Senhor Jesus? Este é o Senhor Jesus. Ele é Senhor e Ele comanda aos seus servos, e o servo obedece. Nós podemos medir o nosso cristianismo a partir desses padrões. Queridos amigos, esse é um assunto muito delicado e maravilhoso e precioso para uma igreja. Esse é o verdadeiro cristianismo. Isso nos leva à última pergunta: como deve ser então o meu perdão, agora que eu aprendi que eu devo ir ao limite máximo do avesso de Lameque e acima da justiça dos fariseus, que não conta números, e ir me reconciliar com meu irmão? Como este é perdão? Qual a medida, a altura, a profundidade, a largura, a intensidade deste perdão? Bem, você abrirá comigo em Colossenses capítulo 3, versículo de número 13. Suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra outro, não importa de quem é a culpa, mas se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Eu gostaria que você observasse algo muito, muito profundo e tocante aqui. No versículo 13: assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Em Efésios, um pouco para trás, 4:32, o mesmo apóstolo Paulo, ele diz a mesma coisa com as seguintes palavras, 4:32: antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Colossenses: Cristo vos perdoou. Efésios: como Deus vos perdoou em Cristo, assim fazei vós também. Pense por um instante. O apóstolo Paulo está dizendo que aquilo que o Senhor Jesus Cristo ensinou sobre o perdão, que o perdão que você estende a uma pessoa, a um irmão em Cristo,
E o perdão que ele e ela estende a você é modelado no perdão de Deus, o perdão que Deus estende a você através de Cristo. Ouça essas palavras e deixe que elas penetrem em teu coração, meu querido irmão, amada irmã. Assim como Cristo vos perdoou, perdoai. Assim como Cristo vos perdoou, perdoai. Assim como Cristo, perdoai. Pedro, vá ao encontro daquele homem que colocou uma coroa de espinhos em minha cabeça e diga a ele que se ele vier a mim eu o perdoarei. Pedro, encontre aquele homem que esmurrou a minha face, arrancou a minha barba e cuspiu em mim. Pregue o evangelho para ele e diga a ele que o meu sangue é poderoso para lavar o mais vil dos pecadores. Pedro, encontre aquele soldado que me traspassou com uma lança em meus rins e diga a ele que há um caminho mais rápido para o meu coração. Assim como Cristo vos perdoou. Pense mais um momento, perdão, queridos. Pequeno pigarro. Como foi que Cristo me perdoou? Livre e gratuitamente. Ele não hesitou em me perdoar quando eu clamei a Ele. Como Ele me perdoou, assim também perdoamos um irmão as suas faltas, ofensas contra nós. Como foi que o Senhor Jesus Cristo naquele dia me perdoou? Ele me perdoou inteiramente. Ele perdoou não 2, não 300 trilhões, mas todas as minhas culpas, os meus pecados e as minhas falhas, inteiramente. Assim também nós perdoamos um irmão, uma irmã as suas faltas e pecados. E Cristo nos perdoou para sempre. Ele perdoou para não mais se lembrar de nossas ofensas e nos tratar a partir daquele momento como se nós não tivéssemos pecado contra Ele. Assim como Cristo vos perdoou, perdoai. O irmão, as suas faltas, os seus pecados, as suas ofensas. E Ele nos perdoa continuamente quando nós pecamos contra Ele e vamos a Ele em arrependimento e pedimos perdão. Ele ainda nos perdoa hoje. Assim como Cristo vos perdoou, perdoai. As características do perdão de Deus, tão gracioso, não é? Nós não merecíamos o perdão, não é por merecimento, nós carecíamos, é por necessidade. Quão generoso é o perdão de Cristo. Quando você dá algo, quando Deus, dá algo para alguém, Ele dá algo do seu tesouro, mas Ele não apenas dá algo, Ele dá algo de acordo com o seu tesouro. Ele é generoso. Como Deus nos perdoou, desejoso, Ele arrasou com os homens que se arrependem. E foi firme o seu perdão, Ele não voltou atrás e jogou tudo na cara da pessoa depois que ele pecou novamente. Foi firme. Assim como Cristo vos perdoou, perdoai. O perdão que Cristo me deu foi um perdão comprado com esforço, com seu sangue precioso, com uma agonia imensa, com dores incomparáveis. Aquelas grandes gotas de sangue, toda a humilhação, todo o desprezo, todo o sofrimento. Será que alguém te machucou tão terrivelmente quanto Cristo foi ferido naquele dia em que Ele comprou o teu perdão? Assim como Cristo, perdoai. Nós somos discípulos de Cristo. Nós somos como Ele neste mundo, assim como Ele é, somos nós aqui. Assim fazeis vós. Se alguém nos der causa justa de reclamação, aqui está. Não guarde malícia, obedeça ao Senhor, esteja pronto a declarar que você perdoa quando há o pedido de perdão. Então nós tratamos este irmão, esta irmã, com gentileza, simpatia, como se não nos tivesse ofendido, assim como Deus nos trata agora, prontamente, gratuitamente, de coração, completamente, perdoados por Cristo. E o perdão envolve estas coisas. Ele não traz a lembrança, Ele não conta aos outros, Ele não lembra a si mesmo o tempo todo. Assim nós não deveríamos permitir que os nossos pensamentos privados, particulares,
ao pensarmos sobre alguma coisa, aquela ofensa volte e influencie agora a nossa atitude para com este irmão ou com a irmã. Eu vou boicotá-la, Volte ao nosso texto para concluirmos no capítulo 18, versículo de número 23 a 35. Os discípulos estão resistindo. Eles pedem por grande fé, grande força. E o Senhor lhes diz estas palavras a partir do versículo de número 23. Por isso o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos, 600 milhões de moedas de prata. Algo absurdo, algo impossível. E não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele, sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se e reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Sê longânimo em paciência para que eu consiga te pagar. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 dinheiros, apenas 10 denários, não 60 milhões de denários, algo irrisório. E lançando mão dele, do pescoço, sufocava-o, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu conservo, prostrando-se aos seus pés, rogava-lhe, dizendo: sê longânimo, sê generoso, que te pagarei tudo. Ele, porém, não quis, antes foi lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Eu vou torturar este irmão em meus pensamentos, eu vou boicotá-lo. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram orar ao seu senhor, declarar ao seu senhor tudo o que aquele irmão, aquela irmã fez com outro irmão, com seu conservo. Então o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: servo malvado, perdoei-te daquela maneira que nós vemos em Colossenses, toda aquela dívida de pecados, porque você me suplicou. Não devias tu agora igualmente ter compaixão do teu irmão, como eu também tive misericórdia de ti? E indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que lhe devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não guardarás amargura contra o teu irmão, não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Aos apóstolos, a este pastor, a cada irmão, a cada seguidor de Cristo e aqueles que desejam seguir a Cristo. Este é o comando do Senhor Jesus. A ilustração, a parábola, é uma hipérbola, é muito exagerada para mostrar a grandeza e o contraste. 60 milhões de moedas de prata. Quanto é isso? 80 bilhões de reais. O outro, 20 dinheiros, 100 dinheiros, R$1.000. A multidão dos meus pecados cobertos pelo sangue precioso de Cristo, quando eu trouxe a Ele suplicando por misericórdia. Ele me perdoou. Não deveria eu o tempo todo, generosamente, tantas vezes que necessário, com bondade, subjugando meu orgulho, perdoar meu irmão por causa de Cristo Jesus, porque Ele me comanda assim como me comandou? Meus irmãos, esta parábola, para a nossa temeridade, ela é concluída com uma advertência do Senhor Jesus, nosso amado Salvador, amado e querido Salvador que nos amou. Termina esta parábola com uma advertência. Observe, versículo de número 33. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu conservo, como eu também tive misericórdia de ti? E aqui vem então uma punição. Deus resiste o orgulhoso, alguma coisa Ele irá fazer. E indignado, o seu senhor entregou-o aos atendentes de telemarketing de cobrança, aos atormentadores. Está começando a sentir a pontinha do negócio? Acho que ninguém achou muita graça da minha anedota. Passei por situações difíceis com atendentes de telemarketing de cobrança, não que tivesse uma dívida. Quando estava comendo, quando estava tomando banho, quando estava lendo a Bíblia, atormentado por ligações, por mensagens. Não, esse atormentador aqui é um carrasco, é uma prisão.
Mas como assim? Se ele prender o homem, como é que ele vai trabalhar para pagar a dívida? E se vender esposa, filho, filha, irmão, tio, todo mundo da casa e os bichos, como é que vai pagar uma dívida dessa? É impossível. Eu não sei lhe dizer, meu irmão, como Deus irá lidar com você ou comigo se nós não perdoarmos uns aos outros. Mas à luz da palavra de Deus, palavras como de Pedro e Tiago, eu sei que Deus resiste o orgulhoso. E ter a Deus te resistindo é a pior coisa em tua existência. Deus te impedindo de andar, e te impedindo de progredir na fé. E você vai ler a palavra de Deus com desejo de buscar bênçãos e conforto e alegria e esperança, e não há aprendizado para este meu filho. Ele não entenderá nada. Ele é orgulhoso, ela é orgulhosa. Deus me resistindo. E uma coisa acontece terrível, e na sequência outra, e outra, e outra, e outra, e outra, e na vida, e no trabalho, nas finanças, em casa, nada vai para frente, tudo piora. E de repente as pessoas que se aproximam de mim começam a cair no mesmo buraco que eu, porque eu estou tão contaminado de orgulho, que Deus me resiste, e quem chega perto de mim também só se dá mal. É coisa terrível cair nas mãos de um Pai Celestial que nos ama e ser disciplinado por Ele. E você permanece assim, e eu continuo assim. O que eu estou fazendo é colocando a vara na mão do Senhor. Ele é um Senhor cheio de graça e bondade. Ele é um Pai justo, mas Ele comanda a sua lei aos seus discípulos. Ó, meus irmãos, eu não perdoo, não tenho um espírito perdoador. A minha comunhão com o Pai é bloqueada, interrompida. Eu não consigo orar mais. Eu não sinto que a minha oração está chegando ao Senhor, que não passa do teto. O Espírito de Deus é entristecido em mim, e Deus então nos deixa sozinhos para enfrentar os problemas da vida com as nossas próprias forças, e talvez Ele adicione algumas provações a mais. Como nós podemos ousar pedir perdão a Deus e não perdoar um irmão? O diabo encontra uma brecha em nossa vida e ele vai trabalhar nisso aí para aumentar. Nós perdemos bênçãos de Deus, instrumentalidade de Deus, desperdiçamos tempo, energia emocional, alimentamos um espírito ferido, retroagimos na fé. Esse versículo é tão profundo. Assim vós, ou melhor, vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Mas volte-se comigo a Mateus capítulo 6, versículo 14 e 15, complementando o que ele acabou de dizer. Mateus 6, 14 e 15. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Aos homens, já não é apenas o crente, aquele que vem a você e te pede perdão. Se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. É uma condição para recebermos o perdão de Deus dos nossos pecados diários, que nós estejamos andando assim como perdoadores. Não se refere à salvação, lembre-se disso, mas à continuidade do nosso perdão. Eu devo lhe dizer isso então, meu querido, baseado nisso, e tenho dito isso a mim mesmo muitas vezes, em momentos em que estava dando o 49º passo, e recordar a mim mesmo com severidade que eu sou um discípulo, um servo, e lembrar-me disso, que também devo lhe dizer, que se você não perdoa o teu irmão, é melhor que você não peque contra Deus. Qual é o melhor incentivo que nós temos para perdoar? É constantemente recordar quanto Deus já nos perdoou, quantos pecados e falhas horríveis Ele já cobriu, a disposição bondosa de nos perdoar e nos dar a paz com o perdão. Recorde quantas vezes Deus te perdoou. E o Senhor Jesus Cristo não nos comanda, lembre disso, Ele é um mestre, um Senhor maravilhoso e bondoso e generoso.
Ele não nos comanda a fazer algo que Ele próprio não nos capacite a fazer. Você tem uma nova natureza que Ele te deu. Aquela velha natureza nunca perdoaria. Esta nova, sim. E quando eu não estou sentindo muito, eu tenho a fé do tamanho de um grão de mostarda para obedecer. E porque o Senhor é comigo, eu posso orar a Ele, Ele me dar graça, e assim eu posso todas as coisas em Cristo, Ele me fortalece. O Senhor, em seu amor tão maravilhoso, nos perdoou, mas não somente nos deu o perdão, mas deu o ministério da reconciliação. Reconciliação com o não salvo pelo Evangelho, reconciliação entre irmãos. E nós temos a honra de compartilhar o Evangelho com outras pessoas para que eles tenham paz com Deus. E quando nós somos justificados diante de Deus, reconciliados com Ele, nós fazemos tudo o que nós podemos para manter a paz entre os irmãos. Assim, meus queridos irmãos, este é o ensino do nosso Senhor. Aqueles que perdoam, aqueles que foram perdoados, perdoam. É um desafio? Sim. É parte daquele tomar a sua cruz e seguir a Cristo. Mas lembre-se disso. A ponta mais pesada dessa cruz Ele já carregou. Que o Senhor nos guarde até o final. Um coração moldável pelo seu Espírito. Mudar para agradá-lo, experimentar seu sorriso, as suas bênçãos de amor. E esta igreja seja um coração pulsante, proclamando o amor de Cristo por pecadores, o Evangelho de Cristo, o amor dos irmãos, que é o mesmo amor de Cristo por seus irmãos.